Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o laboratório para fazer a determinação do teor de ácido acetilsalicílico em comprimidos, né? Para isso eu vou falar um pouco sobre a história do ácido acetilsalicílico. A interessante história do ácido acetilsalicílico, ela começou há mais de 3.500 anos. Okay? A Bíblia, você já encontra relatos sobre o ácido acetilsalicílico, né? Então tem uma frase na Bíblia que diz que as folhas dos galhos do salgueiro que nascem no riacho, elas são medicinais. Então é o primeiro relato que se tem sobre a história do ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, ele originou-se do ácido salicílico ou salicilado, substância presente em diversas plantas utilizadas como medicamentos. Então isso aqui é o salgueiro, né? Onde você pode extrair o ácido salicílico, que a partir dele você faz o ácido acetilsalicílico. Só que na época as pessoas não sabiam disso, então extraiu o ácido salicílico e utilizava direto. O pai da medicina, né, o cientista Hipócrates, né, ele escreveu sobre um pó amargo extraído da casca do salgueiro, capaz de aliviar dores e baixar a febre. Okay? Ele prescrevia sucos da casca do salgueiro para aliviar as dores do parto e diminuir a febre. O ácido acetilsalicílico originou-se do ácido salicílico ou salicilado, substância presente em diversas plantas utilizadas como medicamentos. Aqui tem a figura do Hipócrates. Somente centenas de anos mais tarde é que se deu o nome de salicilato a essa substância, capaz de aliviar dores e febre, né, presente nestas infusões. Por volta de 1700, o cientista reverendo Edmund Story, ele escreveu sobre o sucesso da casca do salgueiro na cura da malária ou febre acompanhada de dores. Com um pouquinho de investigação química, os cientistas da época, né, eles descobriram que parte da casca do salgueiro que era amarga e era boa para febre e dor. É uma substância química chamada de salicina. A salicina, depois de ingerida, se converte pelo corpo em ácido salicílico. Em 1829, o farmacêutico conhecido como Lorenz, ele mostrou que a salicina é o ingrediente ativo do salgueiro. E durante muitos anos o ácido salicílico, né, que era feito da salicina pela primeira vez, foi o químico italiano Piria, né, e outras substâncias da mesma família foram usadas em doses elevadas para tratar a dor e o edema em doenças como artrite e para tratar a febre e doenças como a gripe. Um problema associado ao uso dessas substâncias químicas era que irritavam muito o estômago. Algumas pessoas apresentavam sangramento no trato digestivo, causado por doses elevadas dessa substância, que era necessária para controlar a dor e o edema, né? Uma dessas pessoas foi o alemão chamado de Hoffmann, né? Essa fotografia que está aqui, na realidade, não é o Hoffmann, né? Isso aqui é o filho dele, o Felix Hoffmann, né? Esse cientista aqui, como o pai, ele tomava o ácido salicílico e tinha muitos problemas intestinais, então isso motivou ele a descobrir por que isso aí. Aí ele fez uma reação onde ele transformou o ácido salicílico presente no salgueiro em ácido acetilsalicílico, que era menos ácido e provocava menos problemas. Esse foi a grande descoberta de Felix Hoffmann. Então está aqui o que eu falei. Na época, o pai de Felix Hoffmann, ele tomava ácido salicílico. No entanto, dizia que sofria de dores horríveis, pois o medicamento atacava o estômago. Pela necessidade que surgiu para aliviar as dores do seu pai, Felix Hoffmann, né, ele descobriu uma maneira de transformar o ácido salicílico em uma substância menos ácida e que o pai pudesse tomar sem prejuízo para o estômago.
estava descoberta a síntese do ácido acetil salicílico. Aí ele fez reações químicas onde ele transformou o ácido salicílico, que provocava dores no estômago, dores horríveis, né, em ácido acetil salicílico. Aí ele constatou que, além de reduzir a febre e aliviar a dor e o edema, o ácido acetil salicílico, sintetizado por ele, era melhor para o estômago e funcionava ainda melhor do que o ácido salicílico. Essa foi a grande sacada do Felix Hoffmann, né? Então, isso aqui é uma das rotas de obtenção do ácido acetil salicílico, que é o AAS, ok? Então, simplesmente, ele pegou o ácido salicílico, reagiu com anidrido acético e obteve o ácido salicílico. Então, as pessoas usavam o ácido salicílico, que era muito ácido, né, e provocava problemas estomacais. Quando se converte o ácido salicílico em ácido acetil salicílico, aí sim, você tem uma substância que alivia a dor e é menos ácida do que a primeira. Ok? Então, isso é uma rota de obtenção do ácido salicílico. Hoffmann terminou os estudos iniciais em 1897 e seus empregadores eles não deram muita atenção porque tudo era novidade na época, né? E eles preferiam ter cautela. Para eles, o medicamento precisava de fazer mais testes, por isso que não levaram à frente os estudos, né? Porém, em 1899, um dos principais químicos da Bayer, né, que é uma grande empresa, né, a Bayer, um cientista chamado Dreiser, né, ele concluiu a demonstração da utilidade do potente medicamento e até lhe deu um novo nome, chamou de aspirina. Então aqui nós temos recipientes com aspirinas produzidas pela Bayer, né? A Bayer é uma empresa internacional que ela produz vários tipos de medicamentos, né? Substâncias para laboratório, né? E também produz o ácido acetil salicílico. Então ela fez a primeira patente, né, nessa época e aí teve a autorização para produzir esse medicamento. Nos 100 anos seguintes, vários artigos foram publicados sobre a aspirina. Uma das pesquisas mais relevantes sobre a aspirina surgiu na década de 70, quando o cientista britânico John Vane, né, e colaboradores, eles mostraram como funcionava, né? O seu trabalho foi tão importante que ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1982. E também ele foi condecorado como Cavaleiro Britânico por seu trabalho. Aqui é a fotografia de John, né? Então ele decifrou como a aspirina agia no nosso organismo. Atualmente a aspirina ela continua sendo um dos medicamentos mais consumidos no mundo, né? Cerca de 80 bilhões de comprimidos por ano. Por exemplo, milhões de pessoas tomam aspirina para ajudar a prevenir infartos. Qual é o princípio do método para você determinar a aspirina? Então, ele se baseia na reação de neutralização entre o ácido acetil salicílico com uma base, né, o hidróxido de sódio, uma base forte padronizada, utilizando fenolftalina como indicador. Então, o que é que acontece? Você vai ter a reação entre o hidróxido de sódio e o ácido acetil salicílico. Aí você vai formar o sal e água. Então você tem o ácido acetil salicílico, vai reagir com o hidróxido de sódio, vai formar o sal. Acetil salicilato de sódio vai formar a água, né? Todos na proporção de 1 para 1. Então você vai achar a quantidade em mol de hidróxido de sódio, por quê? Porque você vai gastar um certo volume para neutralizar o ácido e você tem a molaridade. Então, molaridade vezes o volume é número de mols. Achando o número de mols da base, eu acho o número de mols do ácido acetil salicílico. Essa é a grande vantagem. Então, o que é que eu vou fazer no laboratório? Eu vou pegar um Erlenmeyer, vou acrescentar 0,2 gramas do ácido acetil salicílico, vou colocar 30 ml de etanol e vou agitar durante 5 minutos. Por que é que eu vou fazer isso? Porque o ácido acetil salicílico ele é pouco solúvel na água.
mas ele é muito solúvel no álcool, por isso que eu coloco 30 ml de álcool. Agito durante 5 minutos para dissolver o máximo que eu puder, e aí coloco 30 ml de água. Em seguida, 3 gotas de fenolftaleína e vou titular com hidroxsódio 0,1 molar. Ok? Então, essa titulação deve ser devagar. Essa reação é lenta, mas ela vai se tornando mais rápida a partir do momento que se forma o sal. Quanto mais sal se formar, melhor vai ser a cinética da reação química. E quando chegar ao final da titulação, você parou a titulação, você colocou a última gota de hidróxido de sódio. Ficou rosa. Então você vai esperar 30 segundos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o ácido acetilsalicílico é pouco solúvel na água. Então pode ser que ele demore a dissolver. Então você deixa 1 minuto. Você deixa 1 minuto. Se por acaso ficar rosa, então você acrescenta outra gota, até ele parar de ficar voltando para incolor. Ok? Então agora, pessoal, com esses informes que eu dei para vocês, vocês estão aptos a ir para o laboratório. Então agora vamos todos ao laboratório. Ok? Bom, pessoal, nós vamos fazer a determinação de ácido acetilsalicílico em um comprimido. Ok? Nós temos aqui uma cartela de ácido acetilsalicílico que tem 500 miligramas por comprimido. Então vamos ver se realmente contém esse valor. Então, inicialmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um comprimido, vou pesar, anotar a massa e depois vou pesar mais 9 comprimidos. Após esse processo, eu vou colocar os comprimidos no almofariz e vou triturá-los, ok? Então vamos lá. Inicialmente, vamos colocar o relógio e zerar a balança. Anotar a pesagem aqui. Então a massa aqui, ó, 0,6304 gramas, ok? Então esse aqui foi o primeiro comprimido que eu pesei. Aí eu vou pegar esse comprimido, colocar no almofariz, ok? Agora eu vou pesar os outros 9 comprimidos. Bom, pessoal, estamos aqui para dar continuidade à nossa prática, né? Anteriormente nós havíamos pesado os 10 comprimidos e triturado, ok? Então aqui nós temos os comprimidos triturados, estão aqui no almofariz, e eu vou fazer a pesagem, ok? Essa determinação nós faremos em triplicada, por isso 3 erlemais. Eu vou pesar 0,2 gramas aproximadamente em cada erlemai, ok? Então vamos pegar o primeiro erlemai, vamos colocar aqui, vamos zerar a balança. Balança zerada. Pronto, vamos fechar aqui. Pronto, essa é a primeira pesagem. Como é aproximadamente, deu 0,2036 gramas. Ok? Então essa foi a primeira pesagem. Vamos fazer a segunda pesagem, a terceira, e depois partir para a titulação. Bom, pessoal, voltamos aqui à bancada para concluir a determinação de ácido acetilsalicílico em um comprimido. Ok? Então, vocês lembram que lá a gente pesou os comprimidos, 10 comprimidos e trituramos, ok? Aqui nós temos os comprimidos triturados. Então, o que é que eu fiz? Eu pesei uma alíquota de 0,2 gramas em 3 erlemais, pois vamos fazer em triplicado. Ok? O ácido acetilsalicílico, ele é praticamente insolúvel na água, mas ele é solúvel no álcool. Então a gente vai usar álcool comercial para dissolver, ok? Então, inicialmente vamos colocar aqui, ó, 30 mililitros de álcool aqui, ó, solução comercial, ok? E vamos agitar durante 5 minutos. Até a dissolução total. Ok? Como eu falei para vocês, o ácido acetilsalicílico ele é insolúvel na água, mas é solúvel no álcool.
Por isso essa solução ocorre. Pessoal, após esperar 5 minutos, eu coloquei 30 ml de álcool, agitei durante 5 minutos, né? E agora eu vou colocar 30 ml de água e continuar a titulação. Então aqui vamos colocar 30 ml de água destilada. Os 5 minutos foi necessário, né? Porque a dissolução ela é lenta. Colocamos aqui 30 ml de água. Agora vamos colocar algumas gotas de indicador fenolftaleína. Observe que fica incolor, né, porque o meio é ácido. E agora nós vamos executar a titulação. Aqui nós temos a bureta, eu já abasteci com hidróxido de sódio 0,1 molar padronizado. Ok? Vamos iniciar a titulação. Ele vai virar para a roda, mas ele vai a reação do bicho é lenta. Depois ela vai ficando mais rápida. Ok? Essa é a coloração. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta do laboratório, onde fizemos a determinação do teor de ácido acetil salicílico em comprimidos. Ok? Então vamos colocar aqui os cálculos, né? Inicialmente vamos colocar os dados. Eu fiz uma tabela aqui, onde eu coloquei a massa de cada comprimido que eu pesei. Ok? Então aqui eu tenho a massa de cada comprimido. E essa massa aqui é a massa média, né? Eu peguei os 10 comprimidos e dividi por 10 a massa. Então isso significa dizer que a massa de um comprimido é 0,6307 gramas. Então isso é a massa média de um comprimido. Por que eu fiz isso? Porque ao longo dos cálculos eu vou necessitar. Fiz também outra tabela onde eu coloquei a massa que eu pesei das amostras e o volume que eu gastei de hidróxido de sódio. Por que é que eu fiz isso? Bom, esses 10 comprimidos, vocês viram no laboratório que a gente pegou os 10 comprimidos, colocamos no almofariz e trituramos. Desse pó, eu tirei 3 alíquotas. Então aqui eu tenho a massa das alíquotas e tenho os volumes que eu gastei. Que é com isso aqui que eu vou trabalhar. Então para isso a gente precisa saber a reação química. Isso aqui é o ácido acetil salicílico. Ele vai reagir com NaOH, vai formar o acetil salicilato de sódio e a água. A proporção que essa reação ocorre é de 1 para 1. Para cada 1 mol de ácido acetil salicílico, ele reage com 1 mol de hidróxido de sódio, formando 1 mol do sal e 1 mol da água. Isso vai nos facilitar, por quê? Eu vou achar o número de mols do hidróxido de sódio. Se eu achar o número de mols do hidróxido de sódio, como a proporção é de 1 para 1, eu achei também o número de mols do ácido acetil salicílico na minha amostra. Ok? Então vamos calcular o número de mols do NaOH, que é molaridade vezes o volume, molaridade 0,1001 vezes o volume, é 8,6 ml, eu transformei para ali, ficou 0,0086. Então nós teremos aí o número de mols de hidróxido de sódio 0,00086 mol de NaOH. Aí eu peguei o número de mols do NaOH e coloquei aqui. Como a proporção é de 1 para 1, então o número de mols de ácido acetil salicílico também é 0,00086 mol. Com o número de mols eu posso achar o quê? A massa. Ok? Aqui eu tenho a cartela do comprimido, onde eu tenho aqui, que é ácido acetil salicílico, que é 500 mg. Vocês estão vendo? Não estão vendo, então vamos aumentar aqui. Então aqui a gente comprova que é 500 mg. Vamos seguir aqui. Bom,
Aqui eu tenho a quantidade de mols de ácido acetil salicílico. Eu tenho que achar a massa, ok? Então, nós sabemos que o número de mols será igual à massa do ácido acetil salicílico dividido pela massa molar. A massa molar do ácido acetil salicílico é 180. Então, a massa será o número de mols vezes a massa molar. Substituindo o número de mols, 0,00086 vezes a massa molar, que eu falei para vocês, 180. Então, a massa é igual a 0,1548 gramas de ácido acetil salicílico. Porém, eu tenho 0,1548 gramas de ácido acetil salicílico em 0,2036 gramas, que foi a alíquota que eu peguei, né, para fazer a titulação. Só que ele não quer saber em um comprimido, né? Um comprimido, a gente viu que a massa de um comprimido, a massa média, é 0,6307 gramas. Então, eu vou ter 0,4795 gramas, isso é a massa do ácido acetil salicílico por comprimido. Se eu transformar para miligramas, eu multiplico por 1000, dá 479,5 miligramas de ácido acetil salicílico puro em um comprimido. Na caixa diz assim, que um comprimido tem 500 miligramas de ácido acetil salicílico. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou saber a percentagem que eu tenho de ácido acetil salicílico em um comprimido. Então, eu faço o seguinte. 500 miligramas, se o comprimido tiver 500 miligramas, isso corresponde a 100%. Como ele tem 479,5 miligramas, vai corresponder a Y, né? Fazendo esse cálculo aí, Y dará 95,9 de ácido acetil salicílico puro. Ok? Aí eu pergunto, será que esse valor está de acordo com a Farmacopeia Brasileira, que é o órgão que fiscaliza, né, o teor de ácido acetil salicílico em um comprimido, né, e fiscaliza outros laboratórios também, outros medicamentos, né? A Farmacopeia Brasileira, a sua 6ª edição de 2019, traz o seguinte, que o ácido acetil salicílico em comprimidos, ele deve ter um percentual variando de 95% a, no máximo, 105% da quantidade declarada de ácido acetil salicílico. Como nós encontramos 95,9%, ele está dentro da legislação. Aí eu coloquei uma tabela aqui. Esse primeiro cálculo eu já fiz. Quando eu usei a massa 0,35 gramas, achei 95,90%. E foi isso aqui. Para as outras duas massas, o raciocínio é idêntico. Então, eu já coloquei o resultado. Quando eu pesei 0,2038 gramas, eu achei 96,83. Quando eu pesei 0,20 gramas, eu achei 94,79. Então, se eu tirar uma média aí, eu vou achar 95,84%. O que está dentro dessa faixa aqui de 95 e 105. 95,84 é maior do que 95 e menor do que 105. Então, significa que o ácido acetil salicílico que nós usamos, o comprimido, ele pode ser consumido, né, pode ser utilizado sem maiores problemas. Ok, pessoal? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, que é a comparação da quantidade de ácido acetil salicílico que ele diz que tem no comprimido, que é 500 miligramas, com a quantidade obtida na prática. Ok? Que nós achamos uma quantidade menor, mas está dentro dos padrões de qualidade da Farmacopeia Brasileira. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Ok? E até a próxima aula. Obrigado.